Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras e vereadores que compõem essa Casa de Leis. Quem aqui se faz presente, imprensa e quem nos acompanha pelas redes sociais. Vamos tocar em alguns assuntos, começando pelas empresas que ganham as licitações para executarem obras no município. Bem, sabemos que a gente não pode, lamentavelmente, escolher essas empresas. Pudéssemos, talvez a coisa andaria um pouco mais dentro do propósito e objetivo que a gente deseja. Nós tivemos 2 casos que me chamam a atenção. Um foi de uma empresa que ganhou a licitação na época para fazer o tapa-buracos, que era uma empresa que nem crédito tinha perante os comércios que fornecem matéria-prima. E a questão foi um jeitinho daqui, um jeitinho daí, fazendo a passos de tartarugas. Tem a empresa que ganhou a licitação da Estrada das Neves, que abandonou, né? A licitação veio com valor, foi lá e colocou um valor muito abaixo. Lógico, foi a única empresa que apareceu mesmo assim, mas levou a licitação. E depois faz isso para ficar com a obra e depois metem a pedir aditivos. É lógico que nós vereadores, como representantes, a gente vai ver a licitação depois de assinada, aquela coisa toda. Mas eu acho que talvez a gente deveria haver um mecanismo de nós 10 participarmos da formulação dessas licitações. Tem que haver uma maneira de ver o que essas empresas têm em caixa, ver outros trabalhos e colocar empecilhos lá. Olha, nós queremos um calção de X valor para que você possa participar. Porque, infelizmente, vai ficar essa bagunça que está. Tem obras que a gente é obrigado a fazer, que é a questão do esgoto, né? Daí você chama a empresa vai lá, arruma a questão do esgoto, pensando que depois vai para a cobertura asfáltica. E a coisa vira no que virou a Estrada das Neves, com a empresa abandonando a licitação. Eu acho que a gente deveria sentar e pensar nessa possibilidade de colocar alguns empecilhos, sim, a ponto de ver se essas empresas, de certa maneira, criem o que eu chamo de vergonha na cara, que não é artigo de luxo e faz bem ser usado. Por muitas vezes aqui, quando a gente assinou o acordo do contrato da empresa terceirizada para médicos, falando da saúde agora, foi colocado que seria um teste em 5 dos postos, aparentemente o teste está mostrando, e que isso iria até dezembro, e a partir de dezembro vai ser vista a possibilidade de colocar isso para os demais postos. Estamos saindo da eleição, temos segundo turno daqui menos de 30 dias, então nós temos que começar a cobrar da prefeitura o concurso para preencher as vagas, não só de médicos, porque nós estamos num déficit de 13 médicos, tem déficit de dentista que se aposentou e quiseram chamar alguém que não era concursado, não sei qual o objetivo, se talvez é deixar o concurso sair de validade, é lógico que isso não passou, graças a Deus. Mas temos a questão também de médicos veterinários. Na Secretaria de Agricultura nós não temos nenhum concursado e as vagas existem. Se existem as vagas é porque se faz necessário ser preenchidas. Mas a questão dos postos de saúde, os que não estão no teste, infelizmente tem postos que fica devendo a lição de casa. Vou aqui falar da Secretaria de Obras para dar uma passadinha na Francisco Zoellner. Foi feito um trabalho lá semana passada e, devido à questão chuva, alguma coisa assim, houve uma reação lá no patrulhamento e virou uma lombada côncava e que está roscando o carro lá. Nós temos uma situação lá que é uma nascente de água que nasce no morro e ela, por algum motivo, entupiu a tubulação e essa nascente, por um pedaço, corre
pela lateral da via, que eu já fiz 2 licitações para a Secretaria de Obras para isso ser visto. Uma na época em que o vereador Sabino compunha a pasta e outra agora com o ex-vereador, o Magrão. Então, pedi para que, se possível, possam dar uma olhadinha lá. Não posso deixar aqui de comentar a questão das eleições. Se são 2 lados os errados, eu digo que um lado embarca apenas na insatisfação do que os partidos fazem. Eu não entendo como um partido consegue colocar um candidato aqui em São Bento, sabendo que o Planalto Norte tem cidade muito próxima, e colocar um candidato do mesmo partido, por exemplo, em Mafra. Inconcebível. Vai dividir votos? Vai dividir votos. Já falei aqui uma vez que na próxima eleição deve-se chamar os presidentes dos partidos em público e estes manifestarem quem são os seus candidatos e, em comum acordo, apresentar o melhor nome. Porque, a bem da verdade, infelizmente, a disputa de ego embarca naquela questão. Mas por que o teu candidato? Por que não eu? Por que não sei quem? E vira no que virou. Aquilo que nós já falamos aqui, um deputado estadual tem 3 emendas de 7 milhões para gastar no município. 4 emendas, corrigido pela presidente Carla. 4. São 28 milhões. Qual emenda que nós ganhamos aqui que chegou a esse montante? Do Silvio Odrevik, de 1 milhão, me corrijam. Teve uma para super creche de 3 milhões. O resto foram migalhas. Migalhas de 100, de 200, de 500, vindo para o município que subiu um pouco, perdeu alguma escala no ranking de contribuição de impostos para o governo e, salvo algum equívoco, desceu para a 16ª. Economia de 295 municípios. Será que nós somos merecedores de migalhas? Vamos pegar o que o nosso Estado manda para o governo federal e olha o que volta para nós, que é outro exemplo. Às vezes não volta nem 10% do que a gente manda. E a gente se contenta com isso. Tem partido que coloca candidato só para marcar território. Só para saber que eu existo. E ninguém me convence do contrário diante do que eu vi nessas eleições que ocorreram agora no domingo. E infelizmente, por mais 4 anos, nós vamos viver de migalhas. Plano 1000, citado pelo vereador Adriano, que na época que lançaram o Plano 1000, eu disse que foi uma jogada de marketing fantástica da equipe do governador, do Moisés. Há um candidato que diz que vai manter o Plano 1000. Mas o candidato está no segundo turno e está em campanha. E campanha é mais ou menos igual namoro. É 10 vezes melhor que casamento. Depois que casa ou depois que ganha a eleição, a coisa muda. Então, que a gente possa pensar em relação a essa eleição, que a gente possa achar que não é tudo igual, porque não é tudo igual. Que tem gente boa dentro da política, tem gente que quer o melhor para o todo, mas que, infelizmente, em alguns partidos ainda existe
o velho pensamento, igual velha guarda de escola de samba. Estão lá arrastando o pé. Nem conseguem mais sambar, mas atravessam a avenida. E, infelizmente, essa velha guarda, esse velho pensar de política tem que ser deixado de lado. A gente precisa dar voz à nova política, a fim de que nós possamos receber aquilo que é de nosso direito. Agradeço a oportunidade, presidente, desejo a todos uma boa noite e devolvo o restante do meu tempo.